Pessoal, vamos lá aqui continuar a matéria, e a nossa matéria de hoje é sobre os pactos internacionais de direitos humanos, certo? Veja que nós já falamos sobre o Sistema Global de Direitos Humanos, falamos sobre a Declaração Universal, e agora a gente fala dos pactos internacionais, né? Eu gostaria de iniciar esse tema falando de algo que a gente já falou nas aulas passadas, que era com relação à força vinculante da Declaração Universal, né? Ele já foi um instrumento de debate aqui nas nossas aulas, até porque nós temos aí uma posição da doutrina mais ligada aos direitos humanos, que diz que a Declaração Universal ela tem uma força que vincula os estados, né, os seus dizeres, e nós temos aqui um posicionamento técnico, jurídico, digamos assim, que também é um posicionamento doutrinário, né, que vai dizer que a declaração ela não tem esse poder, embora ela tivesse, e como teve, né, uma influência significativa frente às constituições que foram criadas, promulgadas após 1948, certo? Mas aí nós temos os pactos internacionais de direitos humanos de 1966. E esses pactos, estes sim, numa discussão com relação a isso, a doutrina, na sua totalidade, admite que tem força vinculante porque é um tratado internacional, né? É um tratado internacional de direitos humanos. Então, obviamente, esse tratado tem sim força vinculante a partir do momento em que os estados eles assinam as suas prerrogativas, certo? Essa é a primeira questão que eu queria ilustrar para vocês de forma introdutória, né? E aí nós temos os dois grandes pactos, né? Dois grandes pactos internacionais de direitos humanos, né? Nós temos o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, certo? Inicialmente, veja que a gente já falou aqui que uma das características dos direitos humanos é a universalidade, a interdisciplinaridade, né? É também a não fragmentação, né? Não pode ser fragmentado. Então, e aí você conclui assim, então, já que os direitos humanos não podem ser vistos de forma independente, ou seja, eles têm que ser vistos de forma interdependente, né? Eles não podem ser vistos de forma fragmentada, mas de forma una. Isso é uma das características dos direitos humanos. Então, por que dois pactos internacionais, né? Né, sobretudo o Pacto de Direitos Civis e Políticos, averbando, positivando noções, né, princípios voltados à questão dos direitos de primeira geração, né, sobretudo, a grosso modo, os direitos da liberdade, embora vários artigos aí eles sejam similares, certo, na sua essência, entre os dois pactos, mas, de todo modo, o direito, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, averbando os direitos de liberdade, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sendo muito mais voltado à questão dos direitos sociais, certo? Então, para você perceber por que foi promulgado de forma separada, perceba também o ano que foi escrito, né, o pacto, e aí você vai perceber que nós estávamos na Guerra Fria, né? E na Guerra Fria nós tínhamos uma polarização, já foi dito para vocês, uma polarização econômica, né, de blocos econômicos, né, blocos de cooperação econômica. Então nós tínhamos aí o capitalismo, o bloco capitalista e o bloco socialista, né? Então nós tínhamos uma verdadeira divisão, né, divisões de mundo com relação a várias instâncias, né, de políticas sociais e visão de mundo mesmo, né, a respeito da nossa sociedade, de como deveria se desenvolver a questão econômica, a questão social. Então, isso gerou, sim, um certo debate, uma discussão ideológica a respeito, né? Veja que o bloco capitalista ficou muito mais apegado a concepções ligadas à liberdade, enquanto o bloco socialista ficou muito mais apegado a questões voltadas a direitos sociais, né? E isso gerou-se uma polarização, gerou-se uma guerra ideológica que, na verdade, não deveria nem existir, porque eu vejo que uma coisa complementa a outra, não dá para você dissociar direitos humanos de democracia, por exemplo, né? E também não dá para você dissociar democracia de direitos sociais mínimos. Mas o fato é que
houve essa discussão e essa polarização ideológica, né? Há razões para isso existem, né? Razões para essas discussões, essas questões ideológicas, e eu boto aqui na nota de aula, veja aí que os direitos civis foram considerados direitos jurisdicionados, né? O que não ocorria com os direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, você poderia exigir, né, uma espécie de exigibilidade, né, nos direitos ligados à liberdade, direitos civis e políticos frente ao Estado, de forma muito mais imediata e eficaz e com instrumentos jurídicos para isso do que os direitos sociais. Então, essa foi uma primeira observância de discussão e de debate, né, e de aproximação ou não, né, nessas duas instâncias aí. Essas distinções aí, elas geraram uma defesa por parte de um bloco frente a um tratado, enquanto o outro tratado ficou sendo visto com menos apoio, certo? E vice-versa, né? Mas uma primeira crítica é essa, né? Que não era direito jurisdicionado como era os direitos civis e políticos, certo? Uma segunda situação é que os direitos civis e políticos eles tinham aplicação imediata, né? Eu vou pedir para vocês lerem os artigos aqui dos dois pactos, isso serve como um exercício, uma tarefa de casa, mas vocês vão ver que, obviamente, também era muito mais fácil você ter essa aplicação imediata nos direitos ligados à liberdade do que outros tipos de direitos que exigia um investimento público, né? Quando você fala de liberdade aqui, você fala de liberdade de expressão, você pode, claro, admitir isso de forma imediata, né? Se violar a liberdade de expressão, já está ferindo aquele direito, né? Veja que num direito social qualquer, não se trata aqui de uma ausência, né, de uma não intervenção do Estado, e sim de uma proação. Então isso demanda um certo tempo. Daí a discussão se ele tem validade imediata ou não, né, os direitos sociais, né, enquanto os direitos individuais, eles, pela sua própria essência, pela sua própria forma, né, pela sua própria raiz mesmo, hermenêutica, eles têm essa aplicação imediata, enquanto os outros exigem sim um tempo, certo? Uma progressividade, como a gente vai ver aqui mais adiante. Então, esse era a segunda objeção que os países que eram contra, certo, os direitos individuais, não vou dizer contra, mas houve essas críticas e aí houve uma abstenção, né, ao fim, mas de toda forma ambos os pactos foram assinados, né, foram promulgados, enfim, né. Então essa é a segunda objeto de discussão. E a terceira é os mecanismos de acompanhamento, né, desses direitos que eram diferentes, né. Você pega os direitos civis e políticos, né, você tinha um comitê, e aí a gente já falou isso já em outras aulas anteriores, mas a gente vai falar aqui também especificamente, né, você tinha um comitê específico sobre aquele tratado, certo? Ou seja, agentes, né, diplomáticos que iam averiguar as possíveis violações daquele pacto, né. Você tinha petições individuais, né? Você tinha os mecanismos de controle, né? As queixas interestatais, você tinha as petições individuais, você tinha os comitês, o sistema de relatórios, tudo isso foi dito e nessa aula também a gente vai abordar isso, essa na aula que vem, a gente vai abordar esses mecanismos de controle, mas o fato é que esses mecanismos de controle eles estavam todos estruturados dessa forma com relação ao pacto de direitos individuais, né? Os pactos de direitos civis e econômicos. Já o pacto econômico, sociais e culturais, nós não tínhamos esses mecanismos de controle tão aprimorados assim. Houve um aditivo, um adicional agora já nessa nossa última década, que a gente vai falar também mais na frente, que aí meio que igualou essas perspectivas, né, de controle. Mas inicialmente, logo da promulgação, nós tínhamos sim essas diferenças nesses mecanismos de controle, que a gente vai abordar aqui, e isso também foi uma forma de objeção, de acusação
de um tratado frente ao outro, né? Obviamente, quando você está numa disputa ideológica, você procurando e atentando para situações em que você não vê uma igualdade, né, uma equidade nesse tratamento, então você acusa politicamente, né, e interfere politicamente nesse sentido. Percebamos sempre nessa visão da Guerra Fria. Mas, tanto é que em 1966, nós estamos falando, pouco tempo depois, a ONU ela reafirma o caráter uno dos direitos humanos, certo? Então, ressaltando que não se deve vislumbrar os direitos humanos de forma fragmentada, né? Como eu já falei antes para vocês, certo? E aí, apesar de nós termos dois pactos internacionais nesse sentido, eles devem ser vistos de forma única, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? Foi escrito, né? Foi promulgado, digamos assim, na década de 1960, né? 1966, especificamente no final do ano de 1966, no dia 16 de dezembro, e entrou em vigor 10 anos depois. Por que entrou em vigor 10 anos depois? Porque, de acordo com o artigo 49, parágrafo único do pacto, você tinha, né, você passava a ter, passava a valer, né, os preceitos do Pacto Internacional após, ao menos, a ratificação de 35 Estados nacionais. Então, após a ratificação de 35 Estados nacionais, ele passa a ter vigor, né? E aí, isso em 1976. Perceba que aqui no Brasil nós assinamos esse pacto em 1992, né? Ele passa mais de 20 anos, quase 20 anos para a assinatura do nosso país, né? E isso aconteceu, obviamente, por conta da nossa ditadura militar, né? E nós estamos falando aqui de um pacto internacional de direitos civis e políticos, inclusive já falei para vocês aqui que era o bloco capitalista ocidental, o bloco socialista, né? Teve essa polarização, mas o nosso bloco aqui também nós estávamos inseridos no bloco capitalista, mas era uma ditadura, né? E nós tivemos aí na América Latina toda uma época, né, de ditadura militar, né? A segunda metade do século passado, boa parte dessa segunda metade do século passado foi sob esse regime. Então, assim, apesar de nós termos ali, né, o rol, estarmos no rol dos países capitalistas, acabou que nós não defendemos, né, essa pauta porque advogava contra os próprios ditames jurídicos nacionais, mesmo que de forma ilegal, a partir do AI-5 e tal, né? Mas isso é uma demonstração clara que o país não estava muito preocupado na época com esses preceitos voltados à liberdade, embora nós fôssemos um país capitalista, certo? Então, essa é um pouco da questão histórica. E aí, vamos lá, prosseguimento. Primeiro, o objetivo do pacto principal era você dar eficácia, né? Você gerar vínculo, certo? Obrigatoriedade, digamos assim, dos preceitos da Declaração Universal. Na Declaração Universal, como se fosse assim, a grosso modo, uma comparação, fosse uma Constituição e os pactos internacionais, leis infraconstitucionais que fossem gerar eficácia àqueles preceitos, né? Isso aqui é uma comparação tecnicamente errada, porque não funciona dessa forma, mas a declaração ela estipula normas amplas, né, indefesas, quase que princípios ali que estão estabelecidos, e os pactos internacionais eles vão dar concretude, né, eles vão de forma mais específica pontuar esses direitos que estão positivados na Declaração Universal, né? E aí eles vão pontuar, né? Vão também criar mecanismos de controle, né? Mecanismos de observância,
dos Estados nacionais que assinam esses pactos, né? E por aí vai. Então, o primeiro objetivo é esse, né? O primeiro objetivo é esse, de você gerar concretude à Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo os direitos que estão ali previstos, certo? Uma primeira parte, né, do texto do pacto possui 53 artigos divididos em 6 partes, né? Uma primeira parte, né, desse pacto, ele enuncia o quê, né? Dispor livremente de suas riquezas, né? Ele defende que cada povo, cada país disponha livremente de suas riquezas, de seus recursos naturais e a sua autodeterminação, né? Veja que você... Eu vou ler aqui também o próximo, que aí a gente já comenta os dois, certo? Primeiro esse, né? Dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais e a autodeterminação. E o segundo, a garantia de direitos a todos os indivíduos que se achem no território do Estado, né? Então, primeiro momento, você tem aí garantia de que aquele Estado possa sim usar todos os recursos, né? Usar os recursos naturais que estejam à sua disposição para dar uma boa qualidade de vida ao seu povo, né? Que isso não seja de forma alguma subtraído, né? Dessa necessidade desse povo de exercer esse tipo de autonomia, né, dentro do seu território. E também com relação à autodeterminação. A autodeterminação é algo muito complicado, né, porque há uma possibilidade de desrespeito muito grande aos preceitos da autodeterminação. Até hoje, você vê países em conflito aí, países querendo se meter, por exemplo, num regime específico de um outro país, porque aquele primeiro país ele é contra o regime daquele outro, enfim, né? Então existe assim guerras ideológicas ainda hoje, e ultimamente tem avançado muito esse tipo de guerra ideológica. E isso, eu lembro que início do ano passado, nós tivemos aqui um problema sério com a Venezuela, né? Uma discussão aí que quase que poderia gerar uma guerra, um conflito internacional. Então, assim, o princípio da autodeterminação quer dizer o quê, né? Quer dizer que o país ele é independente para exercer o seu regime político na qual ele escolheu. E esse regime político, nós podemos gostar ou não, mas o fato é que quem deve resolver isso é a população local, né? A população que está submetida àquele regime, né? Até para não ter interferência indevida, né? Então, em nome de uma narrativa política boa, nós temos que invadir um outro país, né? E acaba que a gente pega ali, por exemplo, os recursos naturais daquele país, né? Isso é possível e isso foi um acontecimento há pouco mais de 10, 15 anos, com a guerra do Iraque, né? Nós tínhamos uma narrativa em defesa da democracia, nós tivemos um governo ditatorial que foi deposto, mas também nós tivemos aí um interesse geopolítico internacional, né? E aí é importante a gente afirmar e ressaltar essa questão, que nós não somos inocentes ao ponto de acreditarmos que nós tínhamos naquele momento simplesmente uma defesa da democracia, do sistema democrático, né? Um país que iria, a partir da força, a partir da boa vontade, né, de forma quase que caridosa, né, fazer com que o seu exército, fazer com que os seus soldados fossem sacrificados em nome de uma honra, em nome de um valor maior, que era o valor democrático, né? E isso era a narrativa oficial. Isso era a narrativa oficial, mas isso não era a narrativa real, né? A ação real. A ação concreta, nós tínhamos interesses, obviamente, geopolíticos, eu não vou dizer somente econômicos, né? Não vou dizer somente com relação a petróleo ou algo desse tipo, mas também geopolíticos de interferência, né, no poder no mundo árabe, né? Então, é um problema complexo aí que a gente poderia, em outro momento, avançar, né? Mas eu acho que cabe a vocês também estudar, quando estiver falando sobre essas normas internacionais, vocês também estudarem essas questões geopolíticas que são importantes para a gente obter um posicionamento a respeito disso, né? Porque, afinal de contas, o direito e o poder eles são situações que caminham juntas,
certo? Então, quando nós estamos falando aqui de autodeterminação, é por conta dessa preocupação, né? Eu estou dando esse exemplo aqui, que é um regime que talvez nos incomodem, né? Um regime ditatorial, no caso do regime de Saddam Hussein e tal, é um regime condenável e tal. Mas talvez isso poderia ocorrer no nosso país, né? Numa situação de um contexto um pouco diferente. Isso pode acontecer num outro país que goze de uma democracia plena também, e um império queira invadir. Ou seja, não dá para a gente optar por uma questão a partir de uma escolha moral, né? Quais situações devem ser passíveis de uma invasão. Não dá para a gente esquecer. Claro que, inclusive, os tratados internacionais aqui de direitos humanos, eles abrem determinados pressupostos, né, requisitos de validade para haver uma intervenção, né? E aí você tem, por isso que os Estados Unidos, no caso da guerra do Iraque, ele acusou o Iraque de armas químicas e biológicas, né, e de utilizar essas armas químicas e biológicas para seu próprio povo, né? Então seria um caso de genocídio, né? E aí, quando você fala de genocídio, etnocídio, aí a ONU ela abre essa margem de uma intervenção, certo? Mas aí você exclui aí, no caso, a autodeterminação, né? Que você está praticando um genocídio, que é um crime contra a humanidade. Mas aí é onde está. No caso do Saddam Hussein, do Iraque, eles foram acusados, mas não tiveram provas robustas de que ele tinha armas químicas e biológicas. Fato é que depois da guerra, os Estados Unidos admitiu que não foi encontrada nenhuma arma química e nenhuma arma biológica, né? Então, essas são as questões geopolíticas mundiais em que os países estão submetidos, estão envolvidos, e que o direito ele tenta ali apaziguar, né? Eu falei para vocês que a ONU ela é uma instituição que ela tenta evitar, né, situações de guerra, né? E isso é possível em alguns momentos, em outros não, né? O fato é que ela, pelo menos, uma terceira guerra mundial ainda não ocorreu, mas conflitos de toda ordem elas existem, né? E o direito está no meio disso, né? Está tentando mediar essas situações, às vezes consegue, às vezes não, pela paciência, né? Mas o que existe também é muito interesse, né? Muito interesse geopolítico, e isso deve ser entendido pelo operador do direito, né? Você deve ter uma análise crítica, uma análise holística, certo? Uma análise global daqueles contextos. Você tem que fazer uma análise de conjuntura sobre essas questões, para você perceber onde se aplica determinados tratados, determinadas leis e o porquê dessas leis serem utilizadas, né? Então, quando você fala de autodeterminação, você fala disso, né? E a segunda parte, pessoal, do nosso comentário é com relação ao Estado que assina esse tratado, o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Ele dá garantia de que todo e qualquer indivíduo ele vai gozar das prerrogativas desse pacto, né? Isso é importante. O pacto ele já traz esse componente da universalidade. E aqui, pessoal, perceba, é de forma ampla, amplíssima. Quando eu falo de universalidade, eu estou garantindo esses preceitos básicos aqui desse pacto para os nacionais, para os naturalizados, para os natos, para os estrangeiros, legais ou ilegais. Qualquer indivíduo que esteja dentro do território nacional, ele deve gozar minimamente de alguns direitos que lhe dê dignidade. E aí o Pacto Internacional ele não abre mão, ele não faz distinção nesse sentido, né? Que é o que foi dito aqui na segunda parte. A gente vai ver que o pacto ele permite a suspensão de suas prerrogativas em situações excepcionais, a gente vai ver já, certo? E aí nós temos várias características do pacto que o nosso Estado Nacional acabou absorvendo, né? Acabou interpretando também à luz desse pacto, algumas prerrogativas constitucionais. Você tem aqui, por exemplo, a questão
do preso por não cumprir a obrigação contratual. Você tinha uma prerrogativa dessa no Brasil, válida no Brasil, né? O depositário chamado depositário infiel, né? O preso apenas por não cumprir a obrigação contratual. E você tem a súmula vinculante número 25, dê uma lida na súmula vinculante número 25, certo? Que você vai ver como o Pacto Internacional, ele ajudou a interpretar, né, a questão do depositário infiel. E aí você abole, né, você exclui essa possibilidade de você prender o depositário infiel. Hoje você tem a possibilidade de um direito de família, né, por atraso, em pensão, a única possibilidade. Mas você não tem uma outra possibilidade de prender por conta de uma dívida, né? E isso já foi também decorrente dos pactos internacionais. Eu vou aqui fazer uma ordem cronológica do conteúdo, e aí a gente vai seguindo dessa forma, certo? Eu vou aqui entrar no item 2.1, acompanhe comigo, quando eu falo do preâmbulo, né? E aí o preâmbulo do pacto, ele vai falar sobre essa questão da universalidade, certo? Então, eu peço que vocês leiam o preâmbulo, peço que vocês leiam os artigos que eu estou falando aqui. Eu não vou ficar aqui lendo o preâmbulo, você lê o preâmbulo aí na sua casa, mas, primeiramente, uma conclusão que é a seguinte: os direitos civis e políticos são endereçados aos indivíduos, os indivíduos dos estados, né? Então, é uma prerrogativa que o Estado deve garantir ao indivíduo, né? E remete àquela questão que a gente falou anteriormente sobre o direito internacional público, né? Que você fala sobre dois tratados, dois estados, né? São prerrogativas válidas a dois estados. E o direito internacional dos direitos humanos, né? Que é uma prerrogativa entre Estado e indivíduo daquele Estado, né? Então, diante disso, né, os objetivos, né, os direitos civis e políticos são endereçados aos indivíduos desses estados, né, no sentido de assegurar, consagrar, proteger o exercício desses indivíduos, desses direitos, né. Então o Estado tem esse dever, né, de garantir isso frente aos seus indivíduos, certo? Já falei aqui sobre a questão da autodeterminação, mas vou aprofundar sobre esse tema, porque vejo que também, retomando um pouco essa reflexão, o pacto, como eu falei a vocês, é da década de 1960, 1966, e o que é que nós tínhamos aqui ainda? Nós tínhamos aqui um processo de independência dos países africanos frente às suas colônias, né? Suas metrópoles, que eram os países europeus. Veja que a Segunda Guerra Mundial ela ocorreu e era uma guerra contra o imperialismo, o expansionismo e tal, e tinha um eixo, né, que era sobretudo Japão, Itália e Alemanha, e nós tínhamos aí os países ocidentais a favor da liberdade, né, e tal, em defesa dessa liberdade, mas era algo meio hipócrita falar nisso, diante do fato de que Inglaterra, França, né, tinham colônias africanas, né? Tinham colônias africanas. Então eles tinham essa intervenção na administração desses países em busca de extrair aí minérios, extrair matérias-primas, né? Uma espécie de dominação colonial nesse sentido. Então, na verdade, foi uma grande hipocrisia, se você for olhar do ponto de vista do direito internacional. E o pacto, quando ele faz essa defesa da autodeterminação dos povos, ele também luta, né, direciona nesse sentido, no absurdo que né, essas intervenções. Então, por isso que ele vai ressaltar aqui que todos os povos têm direito à autodeterminação, e como tal determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural, coisa que não era possível do ponto de vista de uma relação entre colônia e metrópole, né? E veja que isso durou até a década de 60, né? Os movimentos de independência africanos ocorreram, né, nesse período, mais ou menos, né?
Não discriminação, a não discriminação, 2.4, não discriminação e o dever de adotar os direitos consagrados, né? É um compromisso dos Estados partes respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território que estejam sujeitos à sua jurisdição. Já falei sobre isso aqui também, né? Estou só ressaltando, né? No artigo 2º do pacto, ele vai falar sobre essa questão da universalidade, que é tão ressaltada, tão batida. Eu estou falando de direitos internacionais, de você não fazer distinção alguma, né, dentre os indivíduos que estão sob sua jurisdição, né? Então, assim, esses preceitos básicos e mínimos que geram uma dignidade, isso é garantido a todo e qualquer indivíduo, seja ele naturalizado, seja ele nato, seja ele estrangeiro, seja ele estrangeiro não registrado, enfim, né? Ele não cabe aqui o fato do indivíduo ser estrangeiro merecer tortura, por exemplo, a título de exemplo. Claro que ele não vai gozar de todos os direitos civis e políticos aí que gozam um brasileiro nato, por exemplo, né? Mas ele também, com relação a direitos mínimos de dignidade, se assegura a todos, certo? Então é isso que ele está falando, né? Não é suficiente proclamar os direitos inerentes, é necessária a adoção de medidas legislativas, administrativas e o acesso judicial para garantir. Ou seja, uma outra preocupação que ele está dizendo aqui é o quê? No artigo 2º, inciso 2, né? Não adianta você proclamar direitos, mas você também tem que fazer meios para gerar concretude a estes, né? Então aí você tem que gerar, no caso, mudanças legislativas dentro dos estados, né? Leis, né, que garantam ou que complementem, que acrescentem, né, esses direitos do pacto, né, que vão de encontro a esses direitos do pacto, né? Você também vai utilizar medidas administrativas do Poder Executivo, né, de estabelecer políticas públicas, no sentido de garantir também os preceitos do pacto. Ou também você vai garantir medidas judiciais, né, dentro do seu próprio judiciário, né, dos seus próprios tribunais. A partir do momento que você estabelece leis infraconstitucionais para garantir algo, né, ou reforçar algo, especificar algo que esteja aqui no Pacto Internacional, você também garante essa possibilidade de ir até o judiciário, né, para poder garantir essas prerrogativas. Então é isso que ele está falando, né? Essa preocupação também era uma preocupação recorrente, né? E casado a essa questão é também a noção de não fazer discriminação alguma, como eu já falei, certo? Não fazer discriminação alguma, como eu já falei. Então, aí, passando a nossa nota de aula, eu até sublinhei aqui, destaquei, né, para os casos de violação de direitos e liberdades, os Estados partes se comprometem-se. Artigo 2º, inciso 3. Garantir que toda pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente pacto tenham sido violados possam ter um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais, né? Casando com essa preocupação em gerar concretude nos preceitos internacionais, não apenas estabelecer direitos, mas você também utilizar instrumentais para gerar essa concretude. Os estados que assinaram o pacto, eles têm que dar mecanismos, né, jurídicos ou administrativos, né, para que a pessoa que porventura tenha violado seu direito que está nesse pacto, ela possa estabelecer um recurso, seja um recurso administrativo ou um recurso no âmbito judicial, para que a justiça, né, para que a administração pública, ela solucione aquele tipo de violação, né? Então, aí nós temos as corregedorias, né, nós temos aí também o Poder Judiciário, para poder fazer valer
essas situações de violação. E, inclusive, se for o caso, punir pessoas que exerciam, né, agentes que violaram, né, esse pacto a partir de uma agressão ao cidadão injustificada, enfim, uma série de situações que você pode analisar. Então você tem aí agentes que podem ser responsabilizados, mesmo que eles estejam no exercício de suas funções oficiais. Porque existe uma situação muito complexa quando você está analisando alguma situação nesse sentido. Né? Você pode estar você pode exercer dentro de uma proporcionalidade, dentro de uma legitimidade, certo? Uma certa situação de segurança, por exemplo, que você esteja, enquanto um oficial do Estado, por exemplo, atuando, né? E você também pode fazer uma atuação fora da margem legal, né? Tudo isso existem parâmetros, né? Científicos, parâmetros fundamentados para você analisar, né? Qual situação é uma situação legal, qual situação é uma situação ilegal, qual situação de fato uma legítima defesa ou uma legítima defesa de terceiros e qual situação não é. Né? É bem claro, já existe doutrina, inclusive dentro do direito penal, estabelecendo essas situações. A proporcionalidade, razoabilidade, né? Estão aí, são situações que estão aí para você tomar ter um critério, né? Ter um critério. Agora, se você não tiver, no caso aqui, a preocupação do pacto é essa. É você garantir que determinada pessoa tenha determinado direito, mas você não estipular meios para que ela exija esse direito. Então, segundo item, garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado pela autoridade competente judicial, administrativa ou legislativa, ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão, e a desenvolver possibilidades de recurso judicial. Por isso, como tem em negrito aqui, que além de você ter esse instrumental, você também tem recursos, né? Recursos para fazer valer. Né? Uma única instância pode não ser suficiente, até por conta de um certo corporativismo que possa existir, né? Por conta de uma segunda opinião, né? que deva se concluir. Uma situação dessa de violação de direitos é muito complicada, muito complexa. Né? Então, pode ser que essa violação ela perdure ao longo das instâncias, né? Daí a necessidade de pelo menos uma segunda instância. E o terceiro item, garantir o cumprimento pelas autoridades competentes de qualquer decisão que julgar procedente tal recurso. Né? Então, se a autoridade deu ganho de causa à vítima daquela violação de direitos humanos, então o Estado vai ter que ter instrumentais, né? Vai ter que ter vai ter que fazer valer, cumprir aquela determinação judicial. Né? Isso é importante também para não gerar o quê? Para não gerar uma injustiça, né? Uma inércia do Estado. Então você tem aqui três momentos. Você tem o momento da garantia do direito, e aí o pacto, né, vai estabelecer esses direitos, a partir do momento em que o Estado assina esse pacto. Você vai ter o momento de fazer valer essa garantia com instrumentais dentro do Estado, né, para avaliar, para averiguar, né, um caso concreto. E você vai ter uma terceira etapa, um terceiro momento, que é garantir o que foi sentenciado, né, o que foi acordado, o que foi visto pela autoridade judicial. Então, garantir a sentença, garantir o cumprimento, né, que a autoridade judicial tenha sua sentença, né, a sua decisão garantida, para não gerar injustiça, para não gerar inércia do Estado, para acabar fazendo com que situações nesse sentido, situações desse tipo, elas sejam reproduzidas e que não haja nenhuma contrapartida, que não haja nenhuma situação de acomodação, certo? Frente aos agentes.
Então, por fim, o imperativo do acesso à jurisdição, né? Todo indivíduo que sofre essa violação, ele deve ter esse acesso à justiça, né? Então, veja você que quando a gente está falando de pactos internacionais, você está falando de um mecanismo que foi fundamental para a estruturação do sistema judicial, do ordenamento jurídico de um país, né? E essas garantias todas que nós temos aqui também foi a partir de diálogos com esses tratados internacionais. Essa universalidade ela se dá, inclusive, especialmente com relação às minorias étnicas, né? Então você tem, nesse sentido, os estados em que há minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, né, que são chamadas minorias dos direitos humanos. A gente estudou isso no início do nosso semestre, ainda na aula presencial. As pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros do seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua, né? Então, são duas formas de você promover, né, uma cultura, uma minoria étnica, né, ou você aculturar, né? Você se lembra desse processo de aculturação, né, e o processo de promoção dessas culturas, né, que casa com a questão da universalidade que eu já falei a você, né? Não se trata também aqui só de você, de forma isenta, digamos assim, de forma não intervencionista, deixar rolar de acordo com os conflitos sociais, de acordo com a dinâmica social, né, o desenvolvimento ou desaparecimento dessas minorias. Não se trata disso. Se trata de você, inclusive, promover a existência dessas minorias, né? E aí você promove garantindo, por exemplo, seus cultos, né, protegendo com relação a possíveis violências de outros indivíduos que professam outras crenças frente àquele grupo minoritário e por aí vai, né? Dando prosseguimento, pessoal, nós já estamos com 40 e poucos minutos, e a gente eu vou falar sobre esse tema, e aí na aula que vem a gente dá continuidade e termina o capítulo na aula que vem, certo? Mas peço que nesse momento vocês já tenham lido já as normas, né, os artigos do Pacto Internacional, e aí a gente vai entrar na questão da suspensão de direitos ou núcleo inderrogável, né? Suspensão dos direitos e núcleo inderrogável. É possível a suspensão desses direitos, desse pacto? Então, o que se faz? É possível? Se for possível, quais artigos? Todos eles? Né? Então, o primeiro momento é você saber o seguinte, que dentro, inclusive, o próprio pacto estabelece essa possibilidade de suspensão, certo? Você não pode analisar que em qualquer situação, essas prerrogativas aqui, elas vão valer para todo e sempre, em toda e qualquer situação. O próprio pacto ele estabelece situações excepcionais, muito excepcionais, você pode reduzir a amplitude, certo? As prerrogativas desse pacto. Agora são situações excepcionais. E existem também situações, mas também existe um núcleo duro, um núcleo inderrogável, chamado como se fosse cláusulas pétreas, né? Que nem em situações excepcionais elas podem ser revogadas, certo? E assim, como você for falando de revogado aqui, mas não é nem revogada propriamente, porque não é uma suspensão ad eterno, é sempre uma suspensão momentânea, até enquanto dura aquele estado de calamidade, certo? Aquele estado excepcional, certo? Então aqui, primeira coisa, há essa possibilidade de suspensão? Há essa possibilidade. Quais situações? Aí vai depender do contexto, né? Vai depender do contexto. Se é um contexto de guerra, uma possibilidade de intervenção da União frente a um Estado que queira ficar independente,
né, sei lá, uma eminência nesse sentido, ou então uma grande crise de saúde coletiva, como essa que nós estamos vivendo hoje, né? Por isso que pode ou não ter quarentena, pode ou não ter uma exigência de lockdown, por exemplo, que vai impedir o ir e vir dos indivíduos, né? Isso aí é um exemplo que a gente pode avaliar, tem ou não tem, né? Então, assim, a resposta é que pode existir, né, situações excepcionais que justifiquem. Pode existir que justifiquem. Sobretudo quando ameaça, botei aqui, quando ameaça a existência da nação. Né? Quando ameaça a existência da nação. Então pode ser do ponto de vista militar, do ponto de vista de uma guerra mesmo, né? Pode ser do ponto de vista político, do ponto de vista natural também, né? No desastre natural, numa calamidade pública, um problema de saúde coletiva, como esse que nós estamos vivendo, etc, etc. Agora, sobretudo situações excepcionais, situações temporárias. Agora, desde que estejam em consonância com as regras do direito internacional, então essa suspensão elas têm que estar em consonância com as regras do direito internacional e que não acarretem discriminação de nenhuma espécie, né? Medidas como essa não podem ser subterfúgios para você discriminar um grupo étnico, uma classe social, enfim, um setor minoritário, né, em nome de fazer uma coisa boa. Né? Você não pode suspender esses direitos, na verdade, para promover algo que seria totalmente contra, no sentido teleológico, né? Seria totalmente contra os preceitos dessa norma, desse pacto. Né? Então você não pode utilizar a suspensão para promover uma violação de direitos humanos. Né? Você tem que admitir a suspensão, mas em situações excepcionais, momentâneas, e para resolver um problema que interessa a toda a população, né? Mas não para promover a violação de direitos humanos, isso jamais. Por isso que ele está falando aqui de a suspensão não pode acarretar discriminação alguma. Essas situações de suspensão devem ser proclamadas oficialmente, então por isso que há decretos, né, nesse sentido, né, documentos oficiais, né, estabelecidos, né, com uma motivação específica, certo? Uma motivação razoável para que isso ocorra, né? Não pode ser apenas porque o governador ou o presidente acordou de mau humor e decidiu fazer um decreto lá, estabelecendo lockdown, por exemplo, né? Isso não pode. Ou seja, gera-se desvio de finalidade, isso, né? Então, assim, segue esses parâmetros, né? Eu boto tudo direitinho aqui, detalhadamente na escrita, sublinho algumas coisas, você dê uma lida, viu, na aula de aula, que você vai ver aqui tudo acompanhado. Então, assim, aí já falei sobre o contexto, pela forma da qual isso é possível, mas aí existe um núcleo duro, né? Então você tem aí situações que nem em situações excepcionais esses direitos podem ser suspensos, né? E fica meio óbvio, né, a motivação disso. Você pegar aqui determinados artigos, né, prerrogativas do pacto, não se negocia, né? O direito à vida, né, a tortura, por exemplo, você vai fazer um lockdown aqui e admitir tortura, por quê? Qual seria a conexão, né? A conexão entre resolver o problema da Covid e aproveitar disso e violar outros direitos, como o direito à vida, você poder matar, o Estado poder matar uma pessoa dentro do decreto que estabelece a quarentena, não tem conexão alguma com isso aí. Então, assim, esses direitos aqui que são núcleos duros é porque na verdade não se admite uma suspensão desses direitos para violar essas prerrogativas aqui, porque seria violar em última instância o próprio pacto, né? Então você pode admitir uma relativização do direito de ir e vir em nome do direito à vida, né? No nome do direito à saúde coletiva. Ok, então você admite uma relativização até porque
os direitos fundamentais, os direitos humanos, nenhum pode ser visto de forma isolada, como eu já falei aqui, e nenhum pode ser visto de forma absoluta, né? Então você pode ter uma relativização de alguns direitos, né? Agora, desses direitos que estão aqui, o próprio pacto estabelece. Isso, com relação a isso aqui, a gente não vai negociar. Então você tem aqui o artigo 6º, 7º, 8º, 11, 15, 16 e 18. Vocês leiam todos esses, certo? Que aí você vai ter aqui o rol de artigos que não podem ser suspensos. E por fim, pessoal, os critérios para essa suspensão também não é de forma atabalhoada, não é de uma forma aleatória, né? Difusa. Os critérios têm que ser critérios bem objetivos, critérios bem claros, razoáveis, para que se possa fazer determinadas medidas. Então aí você tem os critérios aqui, os pressupostos. Situações excepcionais que ameacem a existência da nação e sejam proclamados oficialmente. Isso é um pressuposto, né? Situações excepcionais que ameacem a existência da nação ou de seus indivíduos, né? Tempo, na estrita medida exigida pela situação. Então, logo então, aquele problema se resolva, aquela situação seja remediada, volta-se à amplitude dos direitos estabelecidos no pacto, certo? Então, você não pode aqui, de forma perpétua, prolongar, mesmo depois que resolvida o problema que deu origem à suspensão, mesmo depois que resolveu aquele problema que deu origem à suspensão, você permanecer de forma perpétua, né, a violação, a suspensão de determinados direitos. Isso aí seria também ferir o pacto, obviamente. Né? Então, tempo, parâmetros a serem observados durante a suspensão. As medidas não podem ser incompatíveis com as obrigações impostas pelo direito internacional, como eu já falei a vocês, e de igual forma não pode acarretar discriminação alguma, também como eu já falei a vocês. Né? Então, parâmetros são esses. E por fim, a vedação. Né? A vedação, que a suspensão não pode ser aplicada aos direitos que constituem o núcleo iderrogável. Certo? Então, espero que aí vocês já tenham o entendimento dessa questão. Nós temos o pacto que estabelece vários artigos, várias prerrogativas de direitos, leiam todos eles. O próprio pacto admite a suspensão de algumas dessas prerrogativas, mas tudo de forma momentânea, a partir de situações excepcionalíssimas, né? E só até o momento daquele prazo, né, daquela questão ser solucionada. Essa suspensão que ela é momentânea e tem que ser altamente justificada, né, altamente razoável, né, fundamentada, certo? Então é basicamente isso, pessoal. Leiam que a gente, na aula da semana que vem, a gente dá continuidade nos mecanismos de controle do pacto, certo? Um abraço.